Olá, hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos de uma obra bem polêmica, impactante mesmo, O Livro Negro do Capitalismo. É um trabalho coletivo organizado pelo Gilles Perrault. Isso. E a gente separou aqui alguns textos que traçam um panorama histórico, assim, bastante crítico, né? Exatamente, é uma compilação que junta análises de historiadores, economistas, sociólogos, todos com uma visão, vamos dizer, declaradamente anticapitalista. Sim, o objetivo deles ali não é buscar uma neutralidade, sabe? É mais documentar o que eles enxergam como os custos humanos, os custos sociais, que seriam inerentes ao sistema capitalista ao longo da história. E a nossa missão aqui, então, é tentar extrair os argumentos principais, os exemplos históricos que eles trazem nesses trechos que a gente selecionou. Vamos buscar entender a perspectiva do livro, né? Como que, segundo os autores, o capitalismo teria, gerado esse rastro de injustiça, de exploração, até de violência. É uma visão que desafia bastante aquelas narrativas mais otimistas, né? Sobre o progresso. Totalmente. E é super importante frisar isso, a gente está aqui explorando as ideias do livro, tá? Não estamos endossando posições, mas sim tentando entender o ponto de vista que eles apresentam. Com certeza. E a obra já começa assim questionando a própria ideia do capitalismo como algo, sei lá, natural ou inevitável. Os autores argumentam que as crises, as catástrofes que eles associam ao sistema não seriam acidentes. Seriam consequências diretas da lógica do sistema, é isso. Exato, e que, por isso, é preciso apontar responsabilidades, não tratar como fatalidade. Entendi. E os trechos que a gente tem aqui cobrem um período enorme, né? Vai desde as origens lá nos séculos XV e XVI até o XIX. Sim. E passa por eventos gigantescos, como as grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda. Aborda colonialismo, escravidão, repressão de movimentos sociais. E até o impacto da globalização mais recente, né? É uma visão bem ampla e, como o título já sugere, né? Livro Negro é uma visão bastante sombria. O tom é esse. Vamos começar então pelo prólogo, que é do próprio Perrault, o organizador. Ele já dá o tom logo de cara. O que ele diz, basicamente? Bom, ele afirma que o capitalismo não promete felicidade e que, na verdade, entrega decepção. A essência do sistema, para ele, seria a busca incessante pelo lucro máximo, tipo, a qualquer custo, sem se importar muito com as consequências humanas ou ambientais. E ele faz uma comparação que chama a atenção, né? Entre os crimes do comunismo e os do capitalismo. Faz. Ele argumenta que, enquanto os crimes associados a regimes comunistas foram, segundo ele, muito documentados, né, os crimes do capitalismo seriam muitas vezes, né, ocultados ou normalizados. Como se fossem efeitos colaterais inevitáveis do progresso, algo assim. Exato. E ele associa diretamente capitalismo e liberalismo. E aí ele lista uma série de exemplos que para ele são evidências dessa violência que seria intrínseca ao sistema. Escravidão, massacres coloniais, fome, miséria, tudo ligado a essa lógica econômica. Entendi. Aí na introdução, escrita pelo Maurice Currie, essa linha é reforçada, né? Sim, o Currie reforça essa visão do capitalismo liberal como um modelo que acabou se impondo globalmente, muitas vezes de forma bem coercitiva. Ele critica a mídia também, né? Dizendo que ela estaria a serviço de interesses financeiros. Exatamente. O que, na visão dele, dificulta que outras perspectivas apareçam, que outras visões de mundo circulem. Ele também menciona como os pequenos produtores, os artesãos, foram sendo varridos, né, pela grande indústria, pelas multinacionais. Ele até usa o exemplo histórico da United Fruit na América Latina, né, para ilustrar isso. Usa, sim. E o Currie também conecta a automação, essa busca incessante por eficiência, a um desemprego que seria estrutural. Ele denuncia como grandes empresas, mesmo tendo lucros altíssimos, demitem massa. Para quê? Só para aumentar ainda mais a rentabilidade. Na lógica do livro, sim. É uma lógica que descarta pessoas em nome do capital, né? Assim é a visão apresentada. E tem outro ponto importante na introdução: o papel de instituições como o Banco Mundial, o FMI. Isso. O livro retrata essas instituições como instrumentos que teriam, na verdade, aprofundado a dependência e o endividamento dos países mais pobres. Servindo, no fim das contas, aos interesses das nações ricas e do capital internacional. Essa é a tese. E como essa acumulação de capital aconteceria segundo Currie?
Ele descreve métodos bem diretos, assim. Tipo, A guerra, que ele compara quase a um negócio tipo a máfia, a repressão violenta contra sindicatos, movimentos sociais, a exploração do trabalho, claro, usura, corrupção, e a propaganda ideológica também, né? Pra justificar tudo isso. muita propaganda. Inclusive para justificar intervenções em outros países, apoio a ditaduras, a lista é longa na visão dele. Bom, essa base crítica toda nos leva para as origens históricas que o Jean Suré-Canelle aborda, né? Ele usa aquele conceito de acumulação primitiva. Exato. Um conceito muito associado ao Marx, mas que, como o texto aponta, tem raízes até no Adam Smith. É sobre aquele processo inicial, muitas vezes brutal, que permitiu o surgimento do capitalismo. E como que isso funcionou na prática, segundo o livro? Tentando simplificar aqui o argumento do Suré-Canelle. Bom, basicamente ele diz que foram necessárias duas coisas principais. Primeiro, você precisava criar uma massa de trabalhadores livres. Livres em que sentido? Livres das terras, dos meios de produção. Isso, sem terras, sem meios próprios para sobreviver, forçados a vender a única coisa que tinham, a força de trabalho. O exemplo clássico que ele cita é a Inglaterra, com cercamentos. Aqueles que expulsaram os camponeses das terras comunais, né? Exatamente. E junto com isso, leis duríssimas contra a vadiagem, contra a pobreza, que empurravam as pessoas para as cidades, para as fábricas ou para aquelas terríveis workhouses. E qual foi o segundo motor dessa acumulação? O segundo motor, claro, foi a expansão colonial, que começou ali no fim do século XV. A chegada dos europeus nas Américas levou à conquista, à exploração brutal de impérios como o Azteca, o Inca, Tudo movido pela sede de ouro, de prata, né? principalmente. Isso iniciou um fluxo gigantesco de riquezas para a Europa, mas a um custo humano, assim, terrível para as populações originárias daqui. O livro traz uns dados sobre o colapso demográfico nas Américas que são, olha, chocantes mesmo. São. Em algumas regiões, como no México Central, a população nativa teria sido reduzida em mais de 90% em pouquíssimo tempo. Décadas. E não só pela violência direta, mas principalmente pelas doenças, né? Trazidas pelos europeus. Sim, principalmente. Doenças contra as quais eles não tinham nenhuma imunidade. O texto argumenta que isso foi, na prática, um genocídio funcional. Facilitou a apropriação das terras, dos recursos. E com a mão de obra indígena sendo dizimada, qual foi a solução encontrada? A solução, entre aspas, né, foi importar à força milhões de africanos escravizados. O Suré-Canelle conecta isso diretamente ao desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, primeiro no Brasil, depois no Caribe. Uma atividade que era extremamente lucrativa, mas que exigia trabalho intensivo e muito brutal, né? Extremamente brutal. O livro descreve o chamado comércio triangular como um sistema desumano, mas altamente rentável. Como funcionava esse ciclo? Basicamente, navios saíam da Europa com mercadorias manufaturadas, iam para a África, trocavam essas mercadorias por pessoas capturadas, escravizadas, aí transportavam essas pessoas em condições, assim, pavorosas pelo Atlântico, a famosa passagem do meio. E aí vendiam essas pessoas nas Américas para trabalhar até a morte nas plantações de açúcar, tabaco, algodão. Exato. E os navios voltavam para a Europa carregados com esses produtos coloniais. Um ciclo de exploração que enriqueceu muitos portos europeus, como Liverpool, Nantes, Lisboa. E essa exploração não ficou só nas Américas, né? O livro fala da Ásia também. Fala. Depois dos portugueses chegarem lá no fim do século XV, vieram os holandeses, ingleses, franceses. O domínio britânico na Índia é um exemplo que eles destacam bastante. A Batalha de Plassey, em 1757, é citada como um marco, né? Sim, porque abriu caminho para a Companhia das Índias Orientais e depois para o governo britânico desmontarem a próspera indústria têxtil local. Para quê? Para favorecer a indústria têxtil da Inglaterra. E isso teria levado a fomes terríveis na Índia. Fomes devastadoras. O livro cita estimativas de milhões de mortos e argumenta que essas fomes não foram acidentes climáticos, mas consequência direta das políticas coloniais que desestruturaram a agricultura local para focar em produtos de exportação. E na China, teve a questão do ópio. Sim, a Grã-Bretanha chegou ao ponto de impor o comércio de ópio à força, através de guerras, as guerras do ópio, para equilibrar a balança comercial deles.
Era uma forma de pagar pelo chá e outros produtos chineses que eles compravam. Então, para esse autor, o Surek Kanali, a acumulação de capital que alimentou a Revolução Industrial na Europa não veio só da exploração interna dos trabalhadores europeus. Não. Veio, e talvez fundamentalmente, dessa gigantesca pilhagem colonial, do tráfico de escravos, da destruição de economias inteiras ao redor do mundo. Essa é a tese forte dele. Seguindo essa linha, tem um outro autor, o Philippe Parraillet, que tenta, colocar números nesse custo humano inicial. Ele tenta quantificar. E os números que ele apresenta, baseados em estimativas históricas que ele cita, são brutais. Que números são esses? Ele fala em dezenas de milhões de mortos só nesse período formativo do capitalismo. Coisa de talvez 40 milhões de ameríndios, uns 20 milhões de africanos, isso contando os mortos durante a captura, o transporte e os que foram deportados pelo tráfico. 20 milhões de africanos é muita gente. É um número assustador. Ele chega a um total ali que ele atribui diretamente à emergência do sistema capitalista de mais de 30 milhões de vidas perdidas só nesse começo. Meu Deus. E a tese central dele, do Parraillet, qual é? A tese central é que a riqueza, o desenvolvimento industrial da Europa foi literalmente construída sobre essa base de exploração e extermínio nas colônias. Que o capital gerado pela escravidão, pela exploração colonial, foi essencial para financiar as fábricas na Europa, para criar mercados. Exatamente. Para impulsionar a economia europeia como um todo. Ele argumenta que, sem essa injeção massiva de recursos obtidos à força, o desenvolvimento capitalista teria sido muito diferente. Talvez nem tivesse acontecido da forma como aconteceu. É um argumento muito forte, que conecta diretamente a prosperidade dos centros europeus à miséria e à morte impostas em outras partes do globo. Sem dúvida. A conclusão dele é taxativa. O capitalismo nasceu sangrando os povos colonizados e também os trabalhadores europeus que foram expropriados de suas terras. Um nascimento marcado por um ossário humano nas palavras que o livro usa. Pesado. Avançando um pouco na história, o livro também aborda a Comuna de Paris, em 1871, num capítulo do Claude Willard. Sim, um episódio importante. Depois da derrota da França para a Prússia, teve aquele governo popular revolucionário que tomou o controle de Paris por um tempinho, Uns 2 meses. E como o livro retrata a reação do governo oficial francês, aquele liderado pelo TR? Como extremamente violenta. A chamada Semana Sangrenta, em maio de 1871, é descrita ali como um massacre deliberado contra os apoiadores da Comuna. Com números de mortos bem altos, Entre 20 a 30 mil execuções sumárias, fuzilamentos em massa nas ruas de Paris. Para eles, foi um exemplo claríssimo da violência do Estado sendo usada para esmagar um movimento que desafiava a ordem burguesa, os interesses do capital. Entendi. E esse padrão de violência, segundo a obra, vai escalar de forma industrializada no século XX, com as grandes guerras. Exatamente. O Jean-Pierre Fleischer analisa a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18. Ele relembra a carnificina, claro, milhões de mortos, feridos, mas ele foca bastante nas causas. E quais seriam as causas, na visão dele? Bom, além das óbvias rivalidades imperialistas entre as grandes potências, Alemanha, França, Inglaterra, Rússia, etc., ele aponta um fator crucial, o lobby da indústria de armas e do aço. Como assim? Ele argumenta que grandes conglomerados industriais internacionais, tipo a Krupp na Alemanha, a Schneider na França, a Vickers na Inglaterra, essas empresas lucraram enormemente com a corrida armamentista que precedeu a guerra. E depois lucraram mais ainda com a própria guerra. Vendendo armas e munição para todos os lados. Basicamente. E tendo interesse, segundo ele, na perpetuação do conflito. E aí entra um ponto particularmente polêmico que ele levanta. Qual? O caso da bacia de minério de ferro de Brie-Thionville. Fica ali na fronteira entre a França e a Alemanha. E o que teria acontecido ali? A alegação do livro é que houve uma espécie de acordo, talvez tácito, não escrito, entre industriais e até militares dos dois lados, para não destruir essas minas e as fábricas de aço da região. Não destruir. Mas por quê? Em plena guerra. Porque essas instalações eram essenciais para a produção de material bélico tanto da Alemanha quanto da França.
O argumento é que destruir aquilo prejudicaria o esforço de guerra de ambos. Então teria havido um conluio para preservar esses ativos industriais, mesmo que isso significasse prolongar a guerra. Nossa, isso é uma acusação muito grave. Que a guerra teria sido prolongada para proteger lucros de alguns setores? É gravíssima. O livro chega a questionar o papel de figuras importantes como o presidente francês Poincaré e a influência de famílias industriais como a de Vendel, que tinham propriedades dos dois lados da fronteira. Fala até em acordos secretos para não bombardear certos trens que levavam minério. Uau! Se isso é verdade ou não em todos os detalhes, é objeto de debate histórico, claro, mas ilustra bem a perspectiva do livro. A de que a lógica do lucro do capital pode operar de maneiras perversas, até mesmo no meio da guerra total, com consequências humanas devastadoras. Entendi. Logo depois da Primeira Guerra vem a Revolução Russa e a Guerra Civil que se seguiu. O Pierre Durand analisa isso no livro? Sim, e o argumento central dele é que a intervenção militar das potências aliadas, Reino Unido, França, Estados Unidos, Japão e outras, ao lado dos exércitos brancos que lutavam contra os bolcheviques. Essa intervenção não teria sido por ideais democráticos. Não, segundo ele, teria sido uma tentativa clara de esmagar a primeira revolução socialista do mundo para proteger os interesses capitalistas globais que se sentiam ameaçados. E o livro atribui um custo humano a essa intervenção também? Atribui milhões de mortes adicionais na Rússia, que já estava devastada pela Primeira Guerra, seriam consequência direta dessa intervenção estrangeira que teria prolongado e intensificado a Guerra Civil Russa. Então, mais um exemplo, na visão do livro, da violência do capitalismo, agora em escala mundial, contra qualquer sistema que o desafiasse. Exatamente essa leitura. E aí a gente chega na Segunda Guerra Mundial, analisada pelo François Delplat. Como ele a enquadra? Bom, ele não a vê como um evento isolado, sabe? Mas como uma espécie de continuação das tensões não resolvidas da Primeira Guerra. Tensões que foram muito exacerbadas pela crise econômica brutal de 1929 e pela ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. E qual a relação que ele faz entre fascismo e capitalismo? Ele argumenta que o fascismo, embora seja um fenômeno complexo, com várias causas, foi, em parte, uma resposta de setores do próprio capitalismo que estavam em crise profunda. Como assim? Que alguns grandes capitalistas industriais, banqueiros, na Itália, na Alemanha, apoiaram o fascismo e o nazismo como uma forma de conter o movimento operário, o comunismo e impor uma ordem autoritária que fosse favorável aos negócios deles. A política de apaziguamento de Hitler pelas democracias ocidentais também é vista de forma bem crítica nesse contexto. O texto entra em vários eventos-chave e controvérsias da guerra, né? Entra. Discute, por exemplo, o Pacto Germano-Soviético, de não agressão. A interpretação ali é que foi uma manobra do Stalin, que estava muito desconfiado das intenções do Ocidente depois de Munique e que ele estava cantando ganhar tempo para se preparar para a guerra, que ele via como inevitável. Fala também da rápida queda da França em 1940. Sim, atribuindo parte da culpa à colaboração de setores das elites francesas com os nazistas. Aborda também a questão do massacre de Katyn, dos oficiais poloneses. Nesse caso, o livro reconhece a responsabilidade soviética. Reconhece, sim, mencionando as revelações posteriores, mas também discute o contexto da época, a propaganda nazista, debate também se Stalin sabia ou não do ataque alemão iminente em 1941 e porque ele parece não ter reagido a tempo. São muitas camadas. E o papel dos Estados Unidos e do anticomunismo, ele aborda? Aborda. Sugere que o anticomunismo também foi um fator importante nas ações das potências ocidentais, inclusive dos Estados Unidos, durante e principalmente depois da guerra, já na Guerra Fria. A visão geral que sai desses trechos sobre as guerras mundiais é que elas são apresentadas quase como consequências lógicas das contradições do capitalismo imperialista. Da natureza competitiva expansionista do sistema. Exatamente. Uma disputa por mercados, recursos, zonas de influência que, levada ao extremo, descambou para a guerra total 2 vezes em 30 anos. Essa é a leitura do livro. Ok. Então, se a gente for tentar sintetizar a mensagem central que esses excertos de O Livro Negro do Capitalismo querem passar, qual seria? Olha, acho que a mensagem principal é que a história do capitalismo
na visão desses autores, é inseparável de um padrão contínuo persistente de violência, de exploração e de crises. Desde lá, da expropriação original dos camponeses, da escravidão. Sim, passando pelas guerras coloniais, pela repressão brutal contra trabalhadores e movimentos sociais, até chegar nas devastações das duas guerras mundiais. O livro tenta traçar uma linha direta conectando todos esses eventos à lógica fundamental do sistema capitalista. E a ideia é que esses eventos terríveis não seriam desvios do sistema, nem acidentes de percurso. Não. Seriam manifestações da própria natureza do capitalismo em suas diferentes fases históricas, a exploração colonial, as fomes, que eles argumentam terem sido induzidas por políticas econômicas, o tráfico de seres humanos, a supressão violenta de alternativas sociais, os conflitos por recursos e mercados. Tudo isso seria parte integrante da história do sistema. Parte integrante, na visão deles. E resultando num custo humano que os autores consideram gigantesco, imenso, e que eles acham que é frequentemente subestimado ou esquecido nas narrativas mais, digamos, celebratórias do capitalismo. E vale a pena repetir mais uma vez, né? A nossa análise aqui buscou apresentar da forma mais fiel possível os argumentos e os exemplos que estão nesses trechos que a gente leu do livro. Exato. O objetivo foi entender essa perspectiva crítica específica que eles constroem. A gente não está aqui para fazer um julgamento de valor sobre a validade histórica de cada vírgula que eles escreveram. Até porque seria impossível numa conversa assim. Claro. Mas sim para entender o ponto de vista que os autores documentaram ali. É uma obra que tem um viés muito claro, né? Um propósito de denúncia mesmo. Sem dúvida. É uma leitura que busca, acho que deliberadamente, chocar um pouco, desafiar as narrativas mais comuns sobre o desenvolvimento capitalista, forçar uma reflexão sobre os aspectos mais sombrios dessa história toda. Exatamente. E isso tudo nos leva a uma provocação final aqui para quem está acompanhando a gente. Se o livro apresenta essa contabilidade sombria, né, tão extensa, atribuindo milhões de mortes, século de sofrimento diretamente ao sistema capitalista, por que será que essa perspectiva parece muitas vezes ficar meio à margem da narrativa dominante sobre progresso, sobre modernidade? É uma ótima pergunta. Que mecanismos, né, talvez culturais, econômicos, políticos, alguns sugeridos nos próprios textos, talvez outros, que mecanismos contribuem para que essa face da história seja, sei lá, frequentemente esquecida, ou minimizada, ou dissociada do sistema em si? É uma pergunta que mexe com muita coisa, né? Disputas de memória, relações de poder, como as histórias são contadas, como são ensinadas nas escolas, na mídia. Fica aí a reflexão, né? Sobre quais narrativas acabam prevalecendo e por quê.